Boa noite, Ana. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Boa noite, Ana, Renata, Nívia, tudo bem com vocês? Vou esperar dar 7:05 e a gente começa, para a gente ver se vai entrar mais alguém, tá bom?
Boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente marcou aquele encontro para falar um pouquinho sobre o ENAD e principalmente com foco no ENAD, na avaliação do ENAD prática, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Natália, coordenadora do curso de pedagogia. E geralmente, quando a gente fala de ENAD para as licenciaturas, sou eu que fico à frente, porque o curso de pedagogia é o maior curso, né, de licenciatura da Unigran Rio. Então, por isso, vocês vão me ver em algumas gravações, em alguns vídeos, em alguns e-mails, em alguns não, em muitos, né? E aí, agora, esse semestre, a gente vai ter a aplicação de duas avaliações do ENAD, tanto a avaliação prática quanto a avaliação teórica. Só que quem participa dessas ações, né, dessas avaliações, são públicos diferentes, tá? Todos são alunos das licenciaturas, mas um grupo específico faz cada uma delas, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu ia, mas acabou de sair aqui. Vocês conseguem ver? Quando eu compartilho, eu não consigo ver vocês. Então, se vocês estiverem vendo a minha tela, alguém Sim, a fala. gente está vendo, professora. Ah, Sim. obrigada. Ótimo. Então, eu vou começar a falar aqui, vocês podem me interromper a qualquer momento, e aí a gente vai tirando as dúvidas. A gente está aqui com um grupo pequeno, né? Somos 8 pessoas na sala, então a gente pode fazer nesse esquema. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a gente vai tirando aqui ao longo da apresentação, tá bom? Então, a gente já sabe que tem o ENAD e que agora que eu digo já há um ano, ele tem dois formatos, a avaliação prática e a avaliação teórica. Hoje eu vou falar do ENAD como um todo e vou focar principalmente na avaliação prática, né? É, quem recebeu essa live, né? Está sendo realizada na comunidade do ENAD, das licenciaturas, mas quem está elegível para fazer a avaliação prática recebeu um e-mail, né? Chamando para esse encontro de hoje. Então, para começar, eu vou explicar um pouquinho o ENAD de uma maneira geral. Eu vou tentar passar assim, porque fica melhor para ler. Mas se por algum acaso eu passar e a tela travar, vocês me avisem, tá? Porque às vezes isso acontece. Falando do ENAD, né? O que que é o ENAD? Que a gente fala pra caramba, vocês estão vendo geralmente todo final de aula um professor traz uma questão do ENAD, toda hora tem live, tem palestra, tem atividade com foco no ENAD. O que que é o ENAD? O ENAD nada mais é que um exame nacional do desempenho dos estudantes, né, da graduação, que fazem uma graduação. E ele é aplicado pelo Ministério da Educação. Então, não é uma avaliação que a Unigran Rio inventou, que a Unigran Rio aplica. Não. É uma avaliação aplicada pelo MEC, uma avaliação externa, para todo mundo. O Brasil inteiro faz, todas as universidades fazem, seja pública, seja privada.
Todos os cursos fazem, cada curso faz a mesma prova, cada curso passa pelas mesmas avaliações, tá? Para que isso? Essa avaliação ela tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes que cursam a graduação. A partir dessa avaliação, do preenchimento do questionário, da realização da avaliação, o curso ganha um conceito. Então, quanto maior a nota, significa que o curso é melhor. Quanto menor a nota, vai se estabelecendo aí pontos de atenção. Então, o ENAD é uma avaliação externa, que não é uma invenção da Unigran Rio e que é obrigatória, tá? Passei aqui. ENAD das licenciaturas. Por que lá na comunidade tem esse termo específico? Porque nós, das licenciaturas, somos privilegiados. E aí, do ano passado para cá, né, a partir da portaria 610 de junho do ano passado, todas as licenciaturas fazem ENAD todos os anos. Antes dessa portaria, o ENAD acontecia de 3 em 3 anos. Então, tinha ano que o aluno fazia, tinha ano que o aluno não fazia. Não existia o ENAD prático, a avaliação prática do ENAD, tá? Mas, a partir das observações, das avaliações, com esse passar aí do tempo, o MEC sentiu a necessidade de atuar, de fiscalizar, de observar as licenciaturas mais de perto. Por que isso? Por conta dos índices, né, que a gente tem na nossa educação básica e também no ensino superior. Então, como a gente vai ver várias ações sobre as licenciaturas. O ENAD foi a primeira delas, mas saiu também as novas DCNs, as diretrizes dos cursos de licenciatura, e a partir do ano que vem, né, a gente não vai ter mais nenhum curso criado, nenhuma turma criada na modalidade EAD, né, Educação à Distância. Então, todas as licenciaturas a partir do ano que vem ou serão presenciais ou serão semipresenciais, com uma carga horária prática específica, né? Então, o ENAD das licenciaturas vem também como um instrumento desse novo olhar, dessa percepção de que as licenciaturas precisavam de uma atenção maior. E aí, todo ano tem ENAD, antes de 3 em 3. E aí ficava revezando, né? Um grupo de cursos faz esse ano, o outro grupo faz no outro, e assim sucessivamente até voltar. Só que agora não, a gente faz ENAD todo ano. Natália, o que isso significa, né? Significa que o ENAD vai ser aplicado todos os anos para um acompanhamento mais frequente da formação e do desempenho desses estudantes, enquanto os outros cursos continuam sendo avaliados de 3 em 3 anos, tá? E aí você me pergunta, tá bom, sei que é ENAD, mas e se eu não fizer? O que acontece? Não vai acontecer nada? Não. Por quê? Porque o ENAD ele é obrigatório, ele é um componente curricular obrigatório para os cursos de graduação, tá? E o que isso significa? Significa que se você é o público-alvo do ENAD daquele semestre, daquele ano, vai ser inscrito no ENAD, porque não são os alunos que se inscrevem, tá? A coordenação do curso indica, ó, tem essa galera aqui que vai fazer ENAD. E aí, quem não comparecer, ou, no nosso caso aqui, da avaliação prática, não realizar os instrumentos que são obrigatórios, fica numa situação irregular, ou seja, estou no último período. Não fiz o ENAD, fiquei em situação irregular. Vou me formar junto com a minha turma no final do semestre? Não, não vai. Vai ter que esperar sair a isenção que o INEP e o MEC fazem um ano depois para poder conseguir se formar, tá? Então, não fiz o ENAD esse ano.
Vou conseguir me formar semestre que vem? Não, vai ter que esperar até o MEC lançar a portaria de isentando, né? Isentando nem é o termo, liberando esses alunos que ficaram sem fazer. E aí, geralmente, é 1 ano. O que é o nosso aliado quando a gente está inscrito no ENAD? O edital do ENAD. No edital do ENAD, que já está lá na nossa comunidade, que é amplamente divulgado, o edital do ENAD tem todo o cronograma, né? E ele deixa claro que, assim como a instituição tem as suas obrigatoriedades, como, por exemplo, divulgar, inscrever os alunos também têm como obrigatoriedade ler o edital, acompanhar o cronograma, realizar as ações que são específicas dos alunos, tá bom? Então, eu preciso que vocês acompanhem esse edital, cumpram os prazos. Ah, perdi. Natália, me ajuda? Não tem como ajudar, porque o aluno, né, a partir do momento que ele está inscrito, ele vai ter total gerência sobre qual é o local da prova, sobre os questionários que tem que preencher, sobre os documentos que tem que enviar caso faltem no dia da prova. Só que isso tudo está bem claro, bem desenhadinho no edital do ENAD, tá bom? Aí, além de, se eu não fizer, eu não me formo, também tem a questão de a sua nota, o seu rendimento na avaliação, seja prática ou teórica, vai influenciar na avaliação do curso. Então, quanto melhor for o desempenho da turma que fizer o ENAD, da turma não necessariamente, tá? Dos alunos que são elencados para fazer o ENAD, melhor vai ser a valorização do diploma de vocês no mercado de trabalho, reconhecimento na sociedade. Então, também tem esse lado, essa importância. Bom, cursos que vão fazer. Posso fazer a pergunta? Pode falar. Eu fiquei um Claro. pouco na dúvida, você falou aí, eu não consegui entender direito. Se eu tirar uma Pode nota falar. muito baixa no ENAD, eu não concluo o meu curso? Não. A nota do ENAD, ela não vai impactar em nada na sua avaliação. Você não vai concluir o seu curso se você deixar de fazer a prova. Entendi. Você não pode faltar. Você não pode faltar e não justificar. Ah, beleza, vou faltar, mas eu vou dizer que eu estava doente. Não é assim. Vai precisar entrar no sistema e aí não sou eu que vou fazer. O aluno que faltou vai ter que olhar lá no edital quais são os motivos de falta e quais documentos tem que enviar, em qual prazo tem que enviar esses documentos para ser avaliado, validado ou isento, né, ou não, tá? E aí, a sua prova, foi lá, estava mal, não consegui fazer uma boa prova, fiquei, né, acertei poucas questões. Isso vai impactar, de uma maneira geral, na média da avaliação para o curso, mas para você, não. Para você, pessoalmente, em relação ao valor que o seu diploma vai ter. Porque se você tiver um curso, né, bem avaliado, seu diploma vai ser um diploma mais valorizado, tá? E aí, quem são os cursos que vão fazer ENAD, a avaliação prática do ENAD esse semestre? Física, História, letras português e inglês, matemática e pedagogia, tá? Que são os cursos que a gente tem de licenciatura na Unigran Rio. Esses cursos também, como eu falei lá atrás, lá no início, todo ano, todo segundo semestre do ano, os alunos que estão no último período fazem a avaliação teórica. E todo semestre, o aluno que está fazendo o primeiro ou o segundo estágio, os estágios que têm aplicação prática, em que o aluno vai fazer, vai observar a sala de aula, vai desenvolver um plano de aula e vai aplicar essa aula, todos os alunos matriculados nesses estágios têm que fazer obrigatoriamente a avaliação prática do ENAD.
por isso que vocês estão aqui hoje. Se vocês estão aqui hoje, é sinônimo de que estão matriculados numa disciplina de estágio, tá? Estágio com regência. E aí, esse slide aqui basicamente é para explicar isso, a diferença entre avaliação teórica e avaliação prática. A avaliação teórica é uma prova tipo de concurso, uma prova teórica com questões objetivas, discursivas, e aí ele acontece todo final de semestre, do segundo semestre, tá? Para os alunos que estão terminando o curso. A avaliação prática, como eu expliquei, que faz com o aluno que está naquele semestre matriculado no estágio supervisionado, tá? E aí, agora eu vou fazer uma explicação específica da avaliação prática do ENAD. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que é o ENAD, a importância e da realização? Todo mundo consciente? Oi, Professora, boa noite. Olha boa só, eu noite. estou no sexto período de matemática. Sim, Nessa avaliação que a senhora está falando, prática, como é que fala? É específico que vai sair só o conteúdo da matemática que eu estou fazendo, no caso. sim, a avaliação prática, eu vou explicar agora, Para ela não tem avaliação um prática, estou conteúdo perguntando. específico. Ela é baseada na sua regência de turma. Então, a sua vai ser voltada para matemática, Ah, tá, só eu queria saber isso. Obrigada. tá? E no meu caso, Fala. eu faço letras, sexto período, já estou fazendo estágio obrigatório. Eu vou ter que fazer essas provas? A avaliação prática, a teórica não, a prática sim. Ah, tá. Está fazendo estágio, qualquer semestre. Estou fazendo estágio de regência, o estágio que eu vou para a escola, faço a carga horária às 100 horas, observo, faço um plano de aula e dou aula. Está matriculado nesse estágio? Vai ter obrigatoriamente que participar da avaliação prática do ENAD. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a isso também, porque eu tô fazendo o primeiro estágio, identificação e Em contexto. contexto. E aí eu estou esperando também a regularidade do termo de compromisso ser Do aceito. 100. Isso. E perambulando pelo site do ENAD, eu vi que estava uma informação para mim na parte da avaliação prática de que eu não estava inscrita nessa avaliação para a edição de 2025. A gente só é inscrito depois que o termo de compromisso for aceito, no segundo estágio, depois que termina? Como é que faz? Não, é nesse estágio mesmo que você está. Tá? Vocês ainda não foram inscritos. A gente vai começar o processo de inscrição agora. Porque agora que Sim. terminou a inscrição, né? Inclusão e exclusão de disciplina. Então, a gente precisava saber quem eram os alunos que iam estar matriculados em estágio. Para além disso, a gente precisa dos documentos, das informações dos documentos dos professores supervisores de vocês. Os professores supervisores são aqueles que vão avaliar a prática, a aula que vocês vão dar na escola. Então, para vocês serem inscritos, eu preciso do termo de compromisso e preciso que vocês preencham o formulário que pediu, né, o nome e o CPF do professor supervisor. Que aí só assim eu consigo fazer a inscrição de vocês. Então, Eu e os outros professores, né? formulário que você pediu para a galera de pedagogia? Não, na verdade, não fui eu que pedi. Foi o próprio Nucem. É porque eu não encontrei não chegou em mim nenhum pedido. A única coisa que eu vi é que a supervisora do meu curso, da disciplina do primeiro estágio, ela postou que as inscrições estavam abertas, mas não tinha nenhuma especificação
de se era a universidade que escrevia a gente ou se éramos nós mesmos, porque Somos nós que escrevemos vocês. porque eu fiquei com essa dúvida por conta do negócio do PND, né? Com a avaliação teórica que a gente teve que fazer. Isso, aí é a avaliação teórica. A avaliação teórica, esse ano também mudou, porque vai ser utilizada a aplicação do PND. Então, o aluno, né, foi inscrito pela instituição e vai realizar o PND. Mas aí são os alunos que estão terminando a graduação. É um outro público. Professora, boa noite. Boa noite. Eu fui inscrita. Não, eu fui inscrita, fiz o questionário e fiz a inscrição. Né? Eu fiz o questionário e a inscrição, né? Para poder fazer a prova. Isso, é isso aí. A avaliação teórica? Isso. Uhum. Aí eu fui inscrita e eu escrevi, né? Fiz o questionário e fiz a inscrição da ENAD. Porque eu já estou no último período já, tá? Isso, então. Tem alunos que estão terminando e fazendo estágio ao mesmo tempo. E aí, quem está nessa situação vai fazer as duas, tanto a teórica quanto a prática. Tá? A teórica, a gente informa para o INEP, para o MEC, quais são os alunos que estão no último período. Envia os dados. E aí, nesse semestre, os alunos tiveram que entrar na avaliação do PND para finalizar a inscrição. Mas aí isso foi um outro momento, que aí a gente também trabalhou, fez live, enviou as orientações e tudo mais. Isso em relação à avaliação teórica. Carol, você quer continuar falando? Sim. Então, em suma, a gente ainda vai ser inscrito para avaliação prática. Ok. Isso, eu vou mostrar mais para frente esse formulário vai ser disponibilizado na comunidade ENAD? Para mim até já estava. Mas eu vou conferir então com o Nucem e qualquer coisa eu mando para o e-mail de vocês também. Tá, eu vou dar uma olhada de novo, porque pode ter passado batido. E outra dúvida que eu tenho não é nem sobre isso, mas sobre o que a senhora falou, de que não vão ter mais classes à distância dos cursos de licenciatura. Isso é para as novas turmas, não é? Quem está fazendo ainda vai finalizar nessa modalidade, certo? Terminar. Não serão abertas novas turmas. Ok, então a gente finaliza EAD, beleza. Isso. Porque eu fiquei quase assustada. Eu falei assim, não, peraí, o quê? Não, por isso que eu falei, não serão abertas novas turmas para o curso EAD, não vai ter mais, entendeu? Entendi, obrigada. Tem outra pergunta aqui, da Isabelle. Meu estágio é no ensino médio, em qual matéria farei a aula prática? Então, a professora Luciana, ela dá todas as orientações do ensino médio, quais são as disciplinas, quais são os cursos, né, de ensino médio em que o pedagogo pode atuar, quais as disciplinas ele pode participar da observação e da prática, tá? O PND e o ENAD são a mesma prova. Esse semestre, o PND, né, foi criado, né, para ser aplicado agora, e aí o INEP unificou. Então, não vai ser uma prova específica, vai ser a prova do PND. Se isso vai continuar assim, eu não sei. Mas essa é a primeira vez, tá? Tem a lista no plano de estágio. Isso, tem todas as especificidades lá, tá? Bom, vou continuar aqui. Meu Deus. Vou compartilhar, continuar. Bom, então, quem será inscrito na avaliação prática, na AP do ENAD 2025? Todos os estudantes matriculados na disciplina de estágio supervisionado obrigatório,
com regência de classe na educação básica, seja de matemática, seja de física, seja de letras, seja de pedagogia. Todo mundo que estiver fazendo estágio, o estágio que tem a aula prática, vai ser inscrito na avaliação prática. Os estágios incluem vários períodos de regência de classe. O estudante deve ser preferencialmente inscrito para a avaliação prática no último período de regência planejado ou em outro período determinado pelo coordenador do curso. Então, na Unigran Rio, todo mundo que está matriculado no primeiro estágio ou no segundo estágio, nos dois estágios de regência, realizam a avaliação prática. Até aí, beleza? Vocês fiquem tranquilos, porque é mais fácil do que parece, tá? O que é extremamente importante é que vocês cumpram o calendário, tá bom? Então, quais são as etapas da avaliação prática? Primeiro, o coordenador inscreve o estudante que está habilitado para a PIN. Por que vocês ainda não foram inscritos? Porque a gente estava levantando o banco de todos os alunos que estão matriculados nos estágios. Então, a gente só pode escrever quem vai fazer o estágio. Por isso que demora mais um pouco. Além disso, a gente precisa das informações de quem que o aluno retorne a informação. Qual é a escola que está, qual é o número do INEP da escola, qual é o nome do professor supervisor, qual é o número, né, do CPF do professor supervisor. Então, nessa avaliação prática, a gente tem alguns elementos. O professor coordenador é a professora de estágio, é a Luciana. Só quem dá estágio na Unigran Rio, nesse semestre, é a Luciana. Então, a Luciana é a coordenadora de vocês. Quem é o professor supervisor? Sou eu? Não. É a Luciana? Não. É o professor da turma que você vai dar a regência. É o professor da sala que você vai dar a regência, tá? Não é o diretor, não é a coordenadora, é o professor da turma. E por que ele é importante? Porque além de avaliar, né, na ficha lá, o seu estágio, ele, ao final, depois que você aplicou a sua prática, depois que você fez o seu plano, primeiro você faz seu plano de ensino, aplica a sua prática, ele vai te avaliar, ele tem que acessar o site do INEP para preencher a sua avaliação também. Então, tem muitas pessoas, o mais difícil dessa avaliação é porque envolve muita gente, tá? Então, primeiro, a gente recebe um banco de dados informando quem vai fazer o ENAD, prático, tá? E a partir disso, conforme vocês vão retornando com as informações que precisam, a gente vai inscrevendo vocês lá no site do INEP. Então, 2, o estudante habilitado agenda a aula que será avaliada pelo supervisor de estágio na escola e prepara o plano de aula. A aula deve ter a duração de 1 hora no mínimo. Natália, Adriana, esqueci o nome dele, do coordenador de matemática. O Kennedy, recebemos as informações, inscrevemos você lá no ENAD, lá no INEP. Ah, beleza, acabou, tá pronto? Não, aí passa direto para vocês. Vocês vão precisar acessar o site do INEP, preencher o questionário, agendando a data, né? Agendando quando vai ser realizada a prática de vocês e preenchendo o plano de aula dessa prática que vocês vão dar na escola. Por isso que é simples, porque a prática vocês já iam dar de qualquer forma. Só que antes de dar essa prática, vocês precisam fazer um plano de aula. Esse plano de aula, antes você só mostrava para o supervisor. Agora você precisa acessar o site do INEP, preencher o plano de aula e dizer quando essa aula vai ser dada. Feito isso, né? Vocês vão entrar lá até 10 dias antes, né?
dessa aula, vão preencher esse questionário, registrando essas informações, algumas perguntas relacionadas ao estágio, tá? Lá no site também do INEP. Então, você vai preencher o plano de ensino, o plano de aula, vai dizer quando você vai dar essa aula e depois vai preencher um questionário sobre as suas impressões do estágio, do curso, enfim. E aí não acabou. Por que que não acabou? Porque vocês precisam sensibilizar o supervisor de vocês e talvez até auxiliar eles nessa questão a entrarem no site do INEP. Por isso que a gente precisa de nome, CPF, para que ele esteja lá, né, matriculado, inscrito no site, consigam fazer o login deles. E aí eles vão precisar entrar no site do INEP para preencher, né, um instrumento disponibilizado por eles, atribuindo uma nota para a aula que vocês deram. Deu para entender? Eu escrevo vocês, o coordenador de curso escreve vocês, vocês, depois de inscrito, entram, preenchem um plano de aula, da aula que vocês vão dar no estágio, dizem quando vocês vão dar essa aula, preenchem um questionário sobre as impressões que você teve, a experiência que você está tendo no estágio, e depois que você der a aula, o supervisor, que é o professor regente da turma que você deu essa aula, precisa entrar lá e preencher um questionário de avaliação. É isso. Dúvidas? Esse questionário, eu tenho uma. Esse questionário de avaliação, ele é aquele que a gente recebe de fichinha também para entregar para o professor? Que tem um físico? Não. Aquele de fichinha físico, ele é um documento da Unigran Rio. O que ele vai entrar e preencher é um questionário específico do INEP. Ok. São duas coisas diferentes. E eles vão poder acessar assim livre acesso ou tem coisa tipo dia específico? Não, eles têm um prazo que eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês, que está lá na comunidade do curso. Então, rapidinho aqui para eu fechar essa apresentação. Então, a gente já tem o edital, por isso que é importante que vocês acompanhem, tá? E a gente tem a comunidade do ENAD lá no Canvas de vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar com vocês a comunidade e essas informações todas que estão lá, tá? Antes disso, deixa eu ler aqui o chat. O supervisor de avaliação prática é feita pelo supervisor da escola ou o professor que acompanha a gente na sala de aula? O supervisor, professor supervisor, o que o INEP, o MEC chama de professor supervisor, é o professor que dá aula para a turma que vocês vão aplicar a prática. É o professor regente da turma. Mandei o documento com os dados do supervisor da escola, não com os dados da professora que eu acompanho. Então, você preenche de novo, manda um e-mail informando. Aonde você encontrou esse nível? Aonde você encontrou esse formulário? Fala aqui pra gente. Oi, boa noite. Me mandaram direto Boa no noite. Canvas, na mesma No página do termo Canvas, de compromisso. junto com o termo de compromisso. Mandaram uma Beleza. mensagem com um anexo em PDF, aí tá escrito plano de estágio. E como tá lá supervisor, CPF do supervisor, eu pensei que era o supervisor da escola, não a professora que eu acompanho. É a professora regente. Eu mando esse e-mail com... Você pode responder ali mesmo, corrigindo, Tá ok. Obrigada. tá? Nada. Não cumpri nenhuma etapa do estágio, estou inscrita. Ana, você está matriculada na disciplina de estágio? Pois é, eu estou tentando me inteirar, né? Ler, acompanhar tudo, participar Vou ler mais uma vez o edital, me inscrevi lá no INEP, preenchi o questionário, estou tentando me situar, né? Porque foi tudo muito de surpresa para mim, apesar dos avisos que vocês têm dado, tá? Não estou questionando quanto a isso. É que eu fiquei na dúvida Não, quando eu é ouvi porque falar. eu ainda não inscrevi vocês na avaliação prática. Ah, Você está no sim, último período? estou no último período, mas eu, por Ah, então. opção,
só vou me preparar para o estágio ano que vem, entendeu? Eu fiquei com essa dúvida quando eu vi falar que teria prova prática. Falei, como eu vou fazer prova Mas prática se eu ainda não você fiz? está fazendo estágio, então? Não, não, só vou fazer o ano que vem. Eu não vou me formar, eu não vou colar grau esse ano. Eu só vou colar grau ano que vem, tendo em vista que eu não fiz nenhuma etapa do estágio, entendeu? Não, não entendi. Você não tem nenhuma disciplina de estágio obrigatório nesse Não, semestre? nem Então, se nesse, você nem não no tem, você não outro. vai fazer a avaliação prática. Você vai fazer a avaliação teórica. Por Ah, isso que você sim. já entrou, já preencheu. Vai fazer a avaliação prática o aluno que está matriculado neste semestre Ah, na sim. disciplina de estágio com regência de turma. Ok, então tá bom, tá entendido. Mas tem aluno que está matriculado no estágio com regência de turma e está ou no último ou no penúltimo período. Esses alunos vão fazer 2 ENAD, o ENAD teórico e o ENAD prático. Como você está no seu penúltimo período, você está inscrita no ENAD teórico, que a avaliação é agora em outubro. Por isso que você já entrou e já preencheu o questionário, tudo direitinho. E aí, no dia, se eu não me engano, é 26 de outubro, você vai fazer a prova. E aí, realmente, você precisa acessar o edital para ver a data, né? Que está liberada o local de prova, para pegar as informações, tudo direitinho, tá? Ok, obrigada, tá? Nada. Professora, só um instante. Para mim saber o local de prova, é dia 7 de outubro, no caso. Aí eu tenho que entrar no sistema do PND Isso, no sistema lá do para mim ENAD, para saber, poder para mim saber. verificar. Cada um vai ter um local específico. Essa aplicação, essa distribuição, essa logística é toda feita pelo INEP. A gente não tem essa informação. Tá bom, obrigado. O administrador, que eu não sei quem é o nome, você falou que está inscrito só no estágio de estágio não escolar. É isso? Sim, não. Então é basicamente essa resposta que eu dei agora para Ana. Se está inscrito no estágio de regência, que é o identificação em contexto, observação e alguma outra coisa que eu esqueci o nome, vai ter que fazer a avaliação prática, que é tudo isso que eu expliquei. Vai ser inscrito, vai entrar no sistema, vai botar a data que vai aplicar a sua prática, preencher o plano de ensino, preencher um questionário sobre a experiência, vai dar a sua prática na escola e o professor vai informar o professor que ele tem que entrar no site do INEP, vai lá junto com ele, acessar, se for o caso, para ele avaliar a sua prática. Beleza? Se não está em nenhum desses 2 estágios, mas recebi alguma coisa de ENAD. Provavelmente ENAD teórico, que faz os alunos que estão no 7º e no 8º período. Tá? Melissa. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar a comunidade onde tem tudo isso que eu estou falando, em que vocês estão inscritos. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Esse aqui é o meu Canvas. Sim. Eu entrei lá no Canvas, o meu vai ter um monte de coisa, enfim. Tem aqui, né, os cards que eles colocam com os avisos do momento. E embaixo, no painel de controle, vem todos os cursos que vocês estão inscritos neste semestre. Quais são os cursos? As disciplinas de vocês. Para além das disciplinas que vocês estão matriculados, tem também algumas comunidades que são importantes, tá? A nossa comunidade importante aqui é essa,
ENAD Licenciaturas. Vocês vão clicar no ENAD Licenciaturas. E aí, aqui vocês vão ver várias informações, tá? Introdução do que é o ENAD, informação sobre avaliação teórica, informação sobre avaliação prática, o que é o questionário do estudante, o questionário da AP, quais são as dúvidas mais frequentes e quando a gente marcar, né, essas lives para poder acessar por aqui. Então, o que é a avaliação prática? Aqui tem o que é, quem são os estudantes habilitados e as etapas da avaliação. O que é, eu já expliquei. Quem são, eu também já expliquei, mas vocês depois entrem e deem uma lida. E aqui também tem as etapas, tá? As etapas com o cronograma, tá vendo? Tudo desenhadinho, bonitinho, ó. Tudo organizadinho. E aí, literalmente, a gente desenhou aqui, ó. Então, aqui embaixo também já tem um recorte do edital, tá? Aí, com quem é o responsável, qual é o período, aonde vai realizar a ação. Então, tem tudo aqui. Eu vou ter até o dia 14/11 para inscrever vocês, tá? Mentira, tem até o dia 21/11. Eu tenho até o dia 21/11 para inscrever vocês. Isso não quer dizer que eu vá conseguir inscrever vocês. Por quê? Para eu cadastrar os supervisores, que são esses professores das aulas que vocês vão dar, eu só tenho até o dia 14. Então, se vocês não me mandarem esses dados antes, depois eu também não consigo fazer, tá? Porque para eu matricular, para eu inscrever vocês, eu preciso dessa informação. E aí, conforme eu só posso inscrever vocês lá quando eu tiver o quê? O CPF e o nome do professor supervisor. Então, à medida que vocês mandam, eu inscrevo vocês e vocês conseguem acessar o sistema e ter acesso ao questionário, tá? Que é a primeira ação que vocês vão fazer. É entrar no sistema, preencher a data da avaliação da regência de classe de vocês, preencher o plano de aula dessa aula que vocês vão dar, preencher ali as expressões de vocês sobre o estágio, para depois vocês darem essa aula e, posteriormente, o professor conseguir avaliar vocês. Que eles vão ter até o dia 5/12 para fazer isso. E aí, depois que o professor de vocês avalia, o professor supervisor, o professor que vai lá da turma, da regência, a Luciana consegue, depois que ele avaliar, também avaliar vocês. Então, esse é o caminho. Eu inscrevo vocês quando eu tiver a informação de quem é, qual é a escola, quem é o supervisor, qual é o CPF dele. Vocês, em seguida, acessam o sistema, preenchem o plano de ensino, preenchem o questionário com tudo que está pedindo lá. Depois, offline, vocês vão dar a aula de vocês. E depois que vocês derem a aula, o supervisor tem que entrar no sistema e avaliar vocês. E a Luciana, que é a coordenadora, que é a professora orientadora, que é a professora que dá aula na disciplina de estágio na graduação, também tem que avaliar vocês. Por isso que é importante que, quanto antes a gente tenha essas informações, a gente entre e preencha tudo que tem para preencher. Isso aqui, ó, tá lá na comunidade do ENAD. Além disso, a gente tem aqui, ó, questionário do estudante, tanto para quem vai fazer a prova teórica, quanto para quem vai fazer a prova prática. E aqui, ó, tem todas as informações também, tá? Sobre o questionário. Então, não percam, não deixem de ler. Garanta sua regularidade no ENAD, preenchendo todos os questionários, documentos no prazo. Dúvidas?
Ai, Sim. no caso, quando você inscrever a gente, você vai sinalizar que já inscreveu a gente? Sim. Ah, tá. Natália, Professora, Fala. esse questionário que a colega sinalizou que ela recebeu pelo Canvas, vocês vão reenviar ele? Porque eu estou olhando aqui a comunidade Reenvio. ENAD, meus e-mails, caixa de spam, eu não estou encontrando nada. Vou reenviar também. Pode deixar. oi. Se não foi abuso demais, eu botei ele no chat. Eu botei o PDF ali. Se não mudou, é aquele que tá ali. Deixa eu ver aqui. Não é abuso não, meu amor. Tudo que facilitar, a gente está aceitando. Isso. Plano de estágio. Todo mundo preenchendo o plano de estágio de vocês, que é esse documento aqui, que é um documento obrigatório para enviar quando vocês estão fazendo o estágio. Então, não deixem para fazer o estágio em novembro, no último dia. Pelo amor de Deus. Senão, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de quê? De ser aprovado na disciplina? Vai depender da avaliação da Luciana. Não vai dar tempo de eu inscrever vocês, inscrever o supervisor, vocês preencherem tudo, o supervisor preencher tudo. Então, aí acontece uma corrida contra o tempo, tá? Quem mais? Quem dá mais dúvidas? O plano de estágio não é um dos documentos que aparece em uma das unidades da disciplina de estágio? Porque eu acho que eu já imprimi um negócio. Não é o plano de aula da gente? Eu ainda não abri o documento para olhar. Não, ali só tem para você elencar quem é o supervisor, qual é o CPF, qual é a escola. É bem sucinto. Não são não, todos os dados que É vocês um põem dos no termo de documentos que compromisso? você tem que enviar para o Lucem. É, porque por enquanto o que eu vi que eu tinha que enviar até agora era o termo de compromisso, e aí eu tive que enviar ele de novo, e tô esperando ele ser aprovado agora. Isso. Eu vou pedir para a Luciana mandar um e-mail, uma mensagem para vocês com essas informações, tá? E eu vou também esclarecer no e-mail que eu mandei para todo mundo que está habilitado. Aonde está o Ok. documento, E, tudo professora, direitinho. uma última pergunta. A gente faz essa avaliação do ENAD para os dois estágios? Não, passa por uma análise. Se você já fez em um, você não vai fazer no outro. Você já Ah, fez tá. uma vez. Então, semestre que vem eu não vou ter que fazer de novo. Não. Ok, obrigada. Pô, tudo bem. Quer dizer, no momento não. Não sei se mudarem alguma coisa. Ai, meu Deus. Não Eu vai ser preferiria muito eu. fazer a prova teórica esse semestre e aí deixar para fazer a prova prática no outro semestre, porque duas coisas para me preocupar ao mesmo tempo é complicado. Mas acaba que às vezes acontece porque cada um, né, vai estar num momento específico ali da grade. Mas, como eu falei, o que é complicado nesse processo? Complicado porque envolve muitas pessoas. Vocês têm que entrar no sistema, o supervisor tem que entrar no sistema, mas na prática não é nada além do que vocês já iam fazer. Porque no estágio de vocês já vão dar essa aula. Vocês já vão fazer um plano de ensino, um plano de aula. Então, isso é normal. Vocês só vão ter que registrar isso no sistema. Entendeu? Me ouviram? Sim, sim, entendi. Bom, gente. Bom, gente, é isso. Espero ter ajudado. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não, só um desespero leve da Nívia. Beleza. Mas é isso. E aí a gente vai.
eu vou atualizando vocês, mandando e-mail para vocês, sendo a chata que vai ficar cobrando, recebendo as informações, eu vou liberando e aí eu entro em contato com vocês para vocês já irem realizando os preenchimentos. Então, sensibilizem, informem os supervisores de vocês, porque o que também é ruim nesse processo? Eu não tenho gerência nenhuma sobre os supervisores de vocês. Então, quem vai, né, sensibilizá-los, auxiliá-los no preenchimento da avaliação são vocês, tá? Porque eles não têm vínculo com a Unigran Rio. Lembrando que o problema não é a Unigran Rio. A questão é a gestão desse processo que não é nossa, tá? Então, né, quem sou eu na fila do pão para mandar um e-mail para o professor que está recebendo vocês numa escola, que não tem nada a ver comigo, nada a ver com a Unigran Rio, e dizendo para ele o que ele tem que fazer. Então, como somos todos muito educados, como somos todos muito profissionais, vocês vão fazer essa sensibilização e auxiliar esse professor caso seja necessário, tá bom? Aí, Carol, ele não tem intimidade. Depois que você fez a prova, entra no seu celular, no sistema do INEP. Se tiver um tempo no recreio, em algum momento antes, em algum momento depois, marca com ele na escola. E aí você faz junto com ele, fica ali do lado dele, segura na mão dele no mouse e vai dar tudo certo. Então, Nívia, nem todos têm essa sorte, graças a Deus você tem, tá? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Estamos agora caminhando aí para começar a inscrição de vocês. E é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem aonde me encontrar e podem entrar em contato comigo. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Professora, só um instante. Organizem-se. Fala. Só um instante. Se acaso a gente quiser fazer alguma mensagem, a gente pode fazer por essa disciplina, ENAD das licenciaturas? Sim. Tá. Não, só queria saber isso. Obrigada. Você é de qual curso? Matemática, né? Eu sou matemática, eu estou no 6º período. Tá. Uhum. Ou qualquer coisa, enviar direto para o Kennedy. Ah, tá. Nesse caso, eu posso mandar para o coordenador do curso. Isso. Tá. Na verdade, é porque, assim, matemática e história tem uma quantidade menor de alunos. Como a maior parte tem mais de 60 alunos que são de pedagogia, por isso que geralmente sou eu que faço. Mas aí, como a informação é uma só, aí eu faço para todas elas. Só que cada supervisor, aí, né, dependendo da sua dúvida, tem alguma especificidade em relação à matemática. E aí, essa gestão desse estágio é do coordenador. Ah, tá. Obrigada. Mas se você mandar lá, se a gente tiver outra live, se quiser tirar dúvida, não tem problema, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Vamos nos comunicando, mantenham-se informados, leiam lá, visitem lá a comunidade do ENAD de licenciatura, tá? E vai dar tudo certo. Um beijo e até a próxima, então.